Queridos amigos, boa noite. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, incondicional, de todas as horas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Nós ficamos sempre na expectativa de visitar essa cidade que sempre nos acolhe, em especial esta casa, que sempre nos recebe com muito carinho. Por onde nós passamos, nós guardamos as melhores lembranças, e esta casa está sempre nos nossos pensamentos. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões, lembrando que nós estamos vivenciando nesses dias uma época extraordinária nas nossas existências, extraordinária em todos os pontos. Por quê? Porque nós nunca passamos por uma fase de progresso tão grande, tão extraordinário como nos dias de hoje. Nós estamos atravessando uma época onde a informação, a comunicação, os meios de aprendizado, os meios de transporte estão alcançando um progresso extraordinário. São conquistas que vêm de etapa a etapa e que culminou com esta fase em que nós estamos, e certamente vamos chegar a patamares melhores. É o que nos orienta, por exemplo, quando nós analisamos sobre a lei do progresso, o trabalho, o aprendizado constante a todo instante. Nós encontramos, por exemplo, nas pesquisas do microcosmo, descobertas extraordinárias, descobertas no campo da medicina, descobertas no campo do átomo, da energia. Nós estamos vivenciando uma época como nunca passamos pela fase da história. No campo do macrocosmo, as descobertas também são de emocionar, porque nós visualizamos hoje, pelos meios de comunicação, pelos meios de informação, situações, partes do universo, determinadas etapas da criação, da grandiosidade da lei divina, ao vivo, pelos instrumentos que muitas vezes foram desenvolvidos pelos pesquisadores, pelos cientistas, pelas pessoas que vêm trazer este progresso à humanidade. Então é uma fase como nunca atravessamos, extraordinária, como nós dizíamos, em todos os pontos. Se nós olharmos no campo da assistência, do convívio, do auxílio, da ajuda, nós nunca tivemos na história da humanidade tanta gente trabalhando em benefício de tantas outras pessoas como nos dias de hoje. São as organizações espalhadas pelo mundo afora, em todos os campos, em todas as atividades, e isso faz com que nós nos visualizemos numa etapa de grande possibilidades para o porvir. A par disso, nós não podemos negar que estamos vivenciando dias um tanto confusos, porque diante desse progresso todo, nós estamos visualizando e assistindo quase que diariamente comentários que nos levam a achar que o mundo está passando por uma crise interminável. Há alguns anos não se fala outra coisa a não ser crise, não é isso? Desde 2008, em especial, nos anos anteriores também, e nesses dias, 2012, 2013, agora, nesse comecinho, não precisa ir muito longe. São crises de todos, em todas as atividades. É crise econômica, crise financeira, crise social, crise. A gente não passa um dia sem ouvir falar de crise. Tanto o progresso e, por outro lado, a crise. Junto com a crise vem os vícios. Muitos desses vícios
que nós estamos assistindo nos dias de hoje, que nós estamos presenciando, são decorrentes das nossas próprias atitudes, nossas mesmas, de outras etapas pelas quais nós já passamos. E vão fazendo com que todo mundo acha que pode fazer tudo ao mesmo tempo. E o que nós estamos assistindo é muitos de nós queremos fazer valer os nossos direitos sem a contrapartida dos nossos deveres. E em decorrência disso surgem as violências. Basta olhar o noticiário. Todos os dias nós encontramos uma coisa pior que a outra. Quando a gente acha que viu tudo, aparece alguma coisa que a gente nem sequer imaginava. E a par disso, se não bastasse, as tragédias naturais que estão se abatendo pelas civilizações dos dias de hoje, em todos os recantos deste mundo que abençoadamente nos acolhe. Nós encontramos as tragédias onde os terremotos, os maremotos, as secas prolongadas, as chuvas em excesso estão fazendo verdadeiros estragos. E em decorrência disso ocorrem as tragédias, as desencarnações, muitas vezes coletivas. Nós encontramos muitas vezes construções de uma vida que são ceifadas em poucos minutos. Ora muita chuva, ora muita seca, ora terremotos, ora os maremotos, como nós íamos dizendo. Então, esses dias são dias extraordinários pelas conquistas, mas confusos diante de tantas situações que nos fazem examinar ou reexaminar a nossa postura, o nosso modo de comportamento no meio onde nós estamos vivenciando. Quando Jesus esteve entre nós, ele tocou no assunto, ele falou alguma coisa a respeito. E Allan Kardec, no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, coincidência com a leitura da nossa mensagem de hoje, ele toca no assunto. Há muitas moradas na casa do Pai. Allan Kardec nos fala então da mensagem de Jesus, das palavras, da afirmativa de Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do Pai. E aí Jesus continua. Allan Kardec faz um comentário, um estudo acerca dessas afirmativas, dessas afirmações de Jesus. Ele começa nos dizendo, nos informando, nos instruindo acerca dos diferentes estados da alma na erraticidade. Nós vivemos num mundo de provas, num mundo de expiações, espíritos mais ou menos comprometidos com as próprias atitudes do passado, e nós vamos encontrar na erraticidade espíritos felizes, espíritos. Quando nós falamos espíritos felizes, a felicidade decorre muito bem, está todo mundo respondendo corretamente. A felicidade decorre da consciência tranquila, do dever retamente cumprido. Nós encontramos espíritos que cumpriram o seu compromisso, que agem de uma forma a que a consciência não os acusem de coisas, atitudes que foram praticadas de forma equivocada. Nós encontramos espíritos não tão felizes, ou com a consciência não tão tranquila assim. Nós encontramos espíritos ainda muito aflitos, muito perturbados com as situações que eles mesmos e que nós mesmos geramos para nós, porque nós somos os únicos responsáveis pelas coisas que nos acontecem. Não tenhamos dúvida disso. A gente bota a culpa no governo, a gente bota a culpa no colega, a gente bota a culpa no prefeito. Tem alguém daqui? Não. Tem alguém vereador aqui? Não. A gente bota a culpa na Câmara de Vereadores, a gente bota a culpa nos outros, mas os únicos responsáveis somos nós mesmos. E aí nós encontramos isso no plano espiritual.
Se existe no plano espiritual, existe também no plano físico. É isso que nós estamos vendo hoje, no meio onde nós vivemos, em todos os recantos deste mundo, que abençoadamente nos acolhe. Diga-se de passagem. Allan Kardec falou acerca das categorias dos mundos habitados. Há muitas moradas, é verdade, Jesus já nos falava disso. Existem mundos mais primitivos, mundos onde o estágio em que nós estamos vivenciando as nossas experiências hoje ainda não foram alcançados por alguns planetas, e existem estágios de outros planetas que nós, aqui na Terra, ainda não conseguimos vivenciar. Começamos a escala pelos mundos primitivos, depois os mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, e aí vai, mundos felizes, mundos celestiais, onde os espíritos cada vez mais vão vivenciando a sua plenitude, o seu aprendizado, a sua perfeição. A Terra já passou por essa fase, por essas fases mais primitivas? Já. Os astrofísicos, né? Os astrônomos, eles nos falam que a Terra, comprovadamente, ela data de aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Aproximadamente. Quando nós pensamos na Terra há 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos passados, nós vamos imaginar um planeta ainda em formação, com as primeiras moléculas se aglutinando. O processo é super interessante. Só um parênteses, vocês sabem, já viram uma experiência de como os planetas se formam? A gente imagina, né? Como será isso? Descobriram isso por acaso, sempre por acaso, entre aspas, porque na Estação Espacial Internacional eles foram fazer um dia a dia ali, uma atividade corriqueira. E na atividade eles estavam manuseando sal refinado e açúcar refinado. Só que lá não tem gravidade. E aí então achavam que a coisa deles ia se espalhar, que aquele pó, sal e açúcar ia se espalhar. Aconteceu o contrário. Sem gravidade, os elementos eles se aglutinam. Ou seja, da poeira cósmica que formou o nosso sistema, o Sol, os planetas, os asteroides, os astros que compõem o físico do nosso planeta, tudo foi se juntando naturalmente. Isto é da lei divina. Acontece isso aqui no nosso sistema, está acontecendo isso em outros sistemas de informação, porque isso é uma lei natural. E aí então a gente começa a imaginar a Terra, na sua parte, na sua época mais primitiva, essas moléculas se aglutinando de forma naturalmente, trombando, chocando-se com outros planetas, e daí a 3 bilhões e 900 milhões de anos, aproximadamente, começou a aparecer a vida. A vida não como nós a conhecemos hoje na Terra. A vida ainda de uma forma mais primitiva. São os primeiros seres, ainda unicelulares, aqueles seres mais primitivos, que ainda estavam começando a servir de experiência para que outros corpos, outras vidas se formassem e aparecessem. E aí, passados os milhões e milhões de anos depois, com as várias espécies dominantes que vieram, foram extintas por esta ou aquela razão, em determinados momentos, surgiu aquele ser que haveria de ocupar o papel principal entre os seres que habitam este planeta. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é o ser humano, é a humanidade. Isso há alguns milênios passados. Aí começa a fase primitiva da experiência humana.
No primeiro momento, os seres desenvolvem o instinto, depois começam a desenvolver o sentimento, as sensações, o sentimento de amor. Nesse desenvolvimento, nós chegamos no estágio atual da Terra. Há alguns séculos passados, há alguns milênios, quando a maioridade espiritual da Terra foi alcançada, veio uma mensagem. Esta mensagem foi para preparar este momento em que nós estamos vivenciando. E a Terra hoje passa por um período de provas e expiações. Provas e expiações por quê? Porque todos nós, quando nos é ensinado alguma coisa nova, bela, natural, extraordinária, todo conhecimento é extraordinário, nós já achamos que sabemos. É assim com todo mundo? Não. Não, só comigo, né? Aí, o que acontece? A gente já sabe, só que aí a gente precisa passar pela prova, não é isso? Provas. Então, um planeta de provas, onde nós vamos colocar em prática aquilo que a gente já acha que sabe. E nesta prova, nesta prática, acontece que a gente, às vezes, e só às vezes, dá umas tropeçadas, comete um equívoco aqui, um equívoco ali. E este tropeço vai fazendo com que as consequências surjam. São os equívocos que nós praticamos que precisam ser refeitos pelas consequências que causaram. E essas consequências, ou esses equívocos que precisam ser refeitos, são as nossas expiações. Muito bem, nós já estamos nessa fase. Mas Allan Kardec, ele fala também nas instruções dos benfeitores espirituais, sobre as instruções desses benfeitores amigos. Allan Kardec fala que além dos mundos de expiações e provas, os mundos também passam por momentos de regeneração, a mensagem da noite. E nesse mundo, certamente, os valores serão outros, as nossas preocupações serão outras, outros momentos, outras preocupações, outras buscas vão nortear as nossas ações, as nossas atitudes. É para este planeta de regeneração que nós estamos em transição. Planeta de provas e expiações, que nós já conhecemos bem, e um planeta de regeneração, onde os problemas ainda vão continuar. O nosso aprendizado ainda necessita, vamos passar coisas que certamente vamos aborrecer, vamos entristecer, vamos deixar um tanto abalados, mas vamos conduzir, ou pelo menos vamos convidar a refletir, buscando outros valores. Allan Kardec falou alguma coisa a respeito disso na obra, na codificação da doutrina espírita. No livro A Gênese, ele fala sobre este momento de transição pelo qual os planetas passam. Neste momento, diz Allan Kardec, espíritos mais esclarecidos são trazidos à encarnação de outras esferas, inclusive, para fomentar o progresso. Espíritos ainda enraizados, ainda vinculados ao mal, às imperfeições, são trazidos à encarnação como uma oportunidade de recomporem-se, de refazerem as suas ideias. E isso vai fazendo com que a confusão que nós citamos no começo, ela se faça presente. Porque de um lado, o progresso, a sociedade melhorada, os meios de comunicação desenvolvidos, e por outro, a nossa má vontade, muitas vezes, a nossa imperfeição se fazendo valer. Então nós estamos vivenciando esses momentos. Isso já aconteceu em algum lugar, em algum momento no universo, nesta morada, nas muitas moradas na casa do Pai, está acontecendo quase que diariamente. Se a gente for pensar na imensidão da casa, o universo, a criação de Deus, nosso Pai. Emmanuel, no mesmo livro A Caminho da Luz, ele fala que isso já aconteceu.
Já aconteceu há alguns séculos passados, há alguns milênios passados, quando lá na constelação de Cocheiro, na estrela de Capela, na órbita da estrela de Capela, existia lá um planeta, mais ou menos nas condições em que nós estamos vivenciando as nossas experiências hoje, aqui na Terra. E naqueles dias, naquele planeta, alguns habitantes estavam causando um certo embaraço ao progresso daquele planeta. E aí então o que eles fizeram? Bom, a lei divina, ela se aplica a todos, em todos os recantos do universo. E aí então, um planetinha lá do outro lado, 42 anos-luz de distância, ele estava também naqueles dias passando por uma nova etapa de progresso. E aí então, o diretor, o governador espiritual encarregado dos destinos deste planeta, que naquela época também estava passando por aquela transição, falou com os dirigentes daquele e falou assim: olha, manda o pessoal para cá. E aí então os exilados de Capela vieram e impulsionaram aqui o progresso intelectual. Eles trouxeram muitos conhecimentos, muitas informações, muitas técnicas novas. É só nós olharmos os antigos egípcios, os antigos hindus, nós olharmos aquelas regiões onde o progresso se fez, era visível. E aí então, isso foi causado por aqueles habitantes que lá estavam atrapalhando, mas aqui estavam ajudando no progresso. Hoje nós estamos passando pela mesma situação, só que num sentido um tanto diferente. Aqui busca-se o progresso, a oportunidade de passarmos pela transição para um mundo de regeneração. No entanto, muitos de nós ainda estamos com má vontade, não estamos querendo colaborar. Então o que vai acontecer? Muitos de nós, possivelmente, iremos para outras esferas. E outros habitantes mais esclarecidos, com mais oportunidades, virão reencarnar neste mundo para fomentar uma nova etapa, um novo momento de progresso que a Terra vai passar, que a Terra já está passando. Isso é só a gente olhar. Isso é só a gente olhar em questão. Antigamente, quem falava muito antigamente era minha sogra, né? Antigamente que era bom. Não é bem isso, mas a meu pai também falava antigamente. Todos nós lembramos de antigamente. Mas há alguns anos passados, nós demorávamos para ver as mudanças. Hoje não. As coisas acontecem em poucos anos, às vezes poucos meses. Eu me lembro que eu trabalhei em uma empresa e o primeiro computador que eles compraram era, eu já falei isso aqui, não, era um Cobra 480, ele era dessa altura, desse tamanho assim, usava um disquete desse tamanho, parecia aquele long play, LP, lembra? Né? E aí eu olhava, e o pessoal da empresa de informática falou assim: vocês vão ter computador pro resto da vida. O resto da vida demorou 6 meses. 6 meses ele já estava super ultrapassado. E isso há 30 anos passados. Então, tá aí. Se nós olharmos hoje, quando a gente compra uma máquina, quando a gente pensa num instrumento, num equipamento, a gente já está sabendo que a hora que a gente colocar em casa, instalar, ele já está ultrapassado. Quando a gente compra, ele já está ultrapassado. E quando a gente descobre alguma coisa, ficamos atentos, porque já existe informação nova. Nós estamos falando aqui dos bens, dos equipamentos que vão nos ajudar a compreender o progresso. Mas as informações que nos chegam também estão nessa velocidade. Tudo isso, se nós não acompanharmos, se nós não colaborarmos, se nós continuarmos enraizados em atitudes ainda ultrapassadas, o que vai acontecer? Nós não vamos ter lugar aqui. Vamos ser transferidos para outros lugares, onde nós possamos colaborar com o progresso lá,
progresso que a gente já fez, isso é inegável. Se nós olharmos a civilização hoje, por pior que sejam algumas situações, com as mesmas situações de alguns séculos passados, o progresso é inegável. Então esse progresso intelectual nós vamos ter lá. Mas outros espíritos vão reencarnar para também colaborarem no progresso moral e intelectual. Isto é uma realidade. Allan Kardec fala disso no livro A Gênese, e depois, quando o livro Obras Póstumas foi editado, ali foram compiladas também algumas informações no mesmo sentido. Obras escritos onde Kardec falava da civilização regenerada. Está lá no Obras Póstumas, na segunda parte do livro, quase na parte final. E aí então nós começamos a compreender melhor a grandiosidade da lei divina. E aí começamos a imaginar, isso que está acontecendo é natural, é passageiro, vai passar, mas não é da noite para o dia, vai depender de nós também. Existe uma afirmativa de um amigo que ele diz o seguinte: se a humanidade terrena, de uma hora para outra, todo mundo combinasse, se nós todos começássemos a pensar positivamente, de uma hora para outra, o padrão vibratório do mundo onde nós vivemos já mudaria. E isso nós vamos começar a vivenciar, ainda que não percebamos, ainda que não nos demos conta disso. Nas tragédias que estão acontecendo nos dias de hoje, naquelas situações que muitas vezes a gente acha que não tem domínio, e não tem mesmo, porque a natureza tem a sua própria força, que vai se estabelecendo, vai se ajustando conforme as próprias condições do planeta e conforme outras condições que independem da ação do homem, que muitas vezes a gente esquece, né? A gente acha, o planeta está passando pelas transformações pela ação do homem. Isso é em parte verdadeiro. Outras transformações decorrem do próprio meio onde o nosso planeta circula. O nosso sistema também circula. E aí então depende de forças que não tem nada a ver com a ação do homem. Mas nessas tragédias nós encontramos a seguinte situação. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, a psicografia é do nosso querido Divaldo Pereira Franco, psicografia, e o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que nestes momentos de transição, quando muitas vezes aquelas tragédias que ceifam milhares, centenas, milhares de vidas, a gente fala, foi de repente. Sim. No nosso modo de encarar, parece que foi de repente. Só que no plano espiritual, existe todo um trabalho realizado previamente para acolher estes espíritos, que retornam, muitas vezes, de forma até inconsciente. Então você pega um terremoto, você pega um maremoto, um tsunami, como teve no Japão no ano passado, no ano retrasado, já vai para 2 anos, né? No ano retrasado, se nós pegarmos um tsunami lá no Pacífico, em 2004, onde milhares e milhares de vidas eram ceifadas, de repente, existe todo um trabalho de assistência, de acolhimento desses espíritos no plano espiritual. A par disso, outros espíritos estão chegando de outros planetas. Manuel Filomeno de Miranda, ele fala das esferas, dos espíritos que vêm das esferas de Alcíone, onde trazem valores muito mais purificados do que a gente conhece, do que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Então são esses momentos que nós estamos vivenciando nesses dias. Allan Kardec, ele não passou despercebido a todas essas possibilidades. Na época não se vivenciava tanto essas situações, mas ele já, sob a orientação dos benfeitores espirituais, ele pergunta na questão número 737, com que objetivos flagelos destruidores atingem a humanidade? Porque de vez em quando acontece uma coisa que ceifa,
nós estamos assistindo hoje, nesses dias, no Brasil, na região do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, o sol está ficando apavorado. Chove, mas está chovendo em um dia, o que às vezes deveria chover em um mês, ou até mais. E aí então, por que esses flagelos destruidores? E aí então, meus benfeitores respondem: para fazê-la progredir mais depressa, realizar em alguns anos o que exigiria séculos. Todos nós, espíritas, sabemos que a reencarnação é uma realidade. As pessoas às vezes perguntam: você acredita na reencarnação? Você acredita na reencarnação? Você acredita? Quem daqui acredita? Está todo mundo com medo de levantar a mão, né? Para o que vem depois, né? Não, na realidade, nós não apenas acreditamos na reencarnação, nós sabemos que a reencarnação é uma realidade. Como funciona, como se dá, como ela é programada, qual a finalidade, tudo isso vem esclarecido pela colocação dos benfeitores amigos nas perguntas formuladas por Kardec. Então, se a reencarnação é uma realidade, todos nós sabemos disso, ela tem uma finalidade. A finalidade qual que é? Fazer com que nós, além das provas, pelas quais passemos pelas provas, que a gente acha que já sabe de tudo, né? Então vamos colocar isso em prática, passar pelas provas e realizar numa existência física aquilo que muitas vezes demoraria séculos no plano espiritual. Fixar em nós valores. Se a reencarnação é uma realidade, a finalidade é fixar em nós valores e cada vez progredindo mais, nesses dias, diante das conquistas e diante das crises, das violências, das tragédias, nós estamos começando a verificar que os valores hoje já se modificam. Já não se fala tanto em valores materiais, mas na necessidade de valores morais. E isto é uma realidade, já foi previsto pelos benfeitores amigos. O próprio Jesus já sabia que ia ser desse jeito. Quando esteve entre nós, ele falava aos discípulos, falava aos amigos, nesse sentido. E aí então, tudo isso que está acontecendo é algo perfeitamente natural. E isso nos leva a quê? Se esses valores novos, porque quando a gente fala de valores novos, olhemos, por exemplo, o terreno onde ali a civilização europeia, durante anos eles buscaram conquistas materiais, e eles conseguiram. Hoje essas conquistas estão um tanto difíceis de serem bancadas, correto? Mas outros valores estão surgindo. A solidariedade, que antes não existia, hoje está sendo necessária, hoje está se fazendo presente. É algo novo. São valores novos. São valores que vão conduzir as pessoas, as sociedades, a raciocinar de forma diferente. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas instruções dos Espíritos, a mensagem de Pascal sobre a verdadeira propriedade. Verdadeira propriedade consiste naquilo que nós podemos levar onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados. E isso é o quê? São as coisas materiais? São as coisas palpáveis? Não. Esses são valores que nós incorporamos em nós e que nos seguem, espírito, onde quer que estejamos. As coisas materiais permanecem aqui, são empréstimos de Deus. E esses valores morais, sendo incorporados, nos levam a fomentar em nós, incorporar em nós, os valores morais, aquelas virtudes. Na questão 1893 de O Livro dos Espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? Pergunta Kardec. E qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta diz respeito a todas as virtudes são meritórias. Mas, traduzindo, fazer o bem sem olhar a quem,
sem segundas intenções e, se necessário, com sacrifício pessoal. Esta, sem dúvida, é a mais meritória de todas as virtudes, que a gente está vendo. Nos dias de hoje nós estamos assistindo isso. Embora muitos digam que não, mas é isso que nós estamos assistindo nos dias de hoje. Nunca houve tantas pessoas trabalhando em benefício de tantas outras como nos dias de hoje. E esses valores incorporados em nós, essas virtudes, se solidificando no nosso modo de ser, novas informações chegando, espíritos que estamos aqui às vezes atrapalhando um pouquinho esse progresso, sendo momentaneamente transferidos para outras esferas, vai fazer com que o meio onde nós estamos vivendo seja também elevado. É o padrão vibratório do mundo onde nós estamos vivendo. Dizem os benfeitores espirituais que, nestes momentos, a mediunidade que aflora na grande parte da sociedade é a mediunidade e eu sei que está todo mundo respondendo mentalmente. Intuitiva. Como é que é isso? Nós percebemos o pensamento e começamos a analisar. Opa, isso faz sentido. É a mediunidade intuitiva. Médiuns existem em todos os lugares, em todas as religiões, em todos os meios da sociedade, em todos os lugares eles estão aí. Mas que percebem isso, às vezes está um pouco restrito. Mas isso hoje se faz uma realidade. A mediunidade intuitiva. E isso vai fazer com que, essa mediunidade vai fazer com que a solidariedade seja uma realidade entre nós. Para nós encerrarmos e darmos uma ideia do que significa essa solidariedade, nós nos lembramos de uma história. É uma história que possivelmente muitos, se não todos, já conhecem. Ela teve lugar lá na década de 1930, nos Estados Unidos, e diz o seu autor mais ou menos o seguinte: dois jovens, dois meninos, eles estavam caminhando por uma estrada no meio rural, uma fazenda, e um maior, 14, 15 anos, e um outro menor, 10, 11 anos. E eles estavam caminhando, e quando o menor avistou um par de botas e um casaco de frio, apesar de estar sol, lá fazia um frio de achar. E aí então o mais novo falou assim: vamos fazer uma brincadeira com o dono dessa bota? Olharam, possivelmente era um trabalhador que estava trabalhando no campo, um tanto distante daquele par de botas, e falou assim: vamos fazer uma brincadeira? A gente esconde esse par de botas e vê o que ele vai fazer. Nós vamos ver como é que ele vai se comportar. E aí o maior teve uma outra ideia, falou assim: eu tive uma ideia diferente. Nós vamos fazer uma brincadeira com esse trabalhador, mas diferente. Ao invés de esconder a bota, nós vamos pegar uma moeda, depois a mão no bolso, sacou uma moeda de $1 de prata. $1 de prata é uma moedona, não existe mais, mas naquela época, $1 de prata é uma moedona, ela é um pouco mais grossa, hoje está valendo algumas dezenas de reais, em valores de hoje, né? Na época já valia alguma coisa. E aí então ele colocou um dos pés e convidou o mais novo, que tinha tido a primeira ideia, de fazer a mesma coisa. Pegue a sua moeda de prata, de $1 de prata, você tem, e coloca no outro pé, e vamos esperar para ver o que dá. E aí o mais novo concordou. E aí aquele trabalhador que estava ali há horas trabalhando, capinando, se esforçando, naquele sol, apesar do frio, o sol era inclemente, ele terminou o trabalho e foi lá. Primeira coisa, ele colocou o casaco, e quando ele foi calçar um dos pés, uma das botas, ele percebeu que tinha alguma coisa dentro. Ele olhou e viu que era uma moeda. Ele viu que era uma moeda, ele levantou e começou a procurar. Quem será que tinha feito isso? Como será que aquela moeda tinha aparecido ali? E aí então, ele continuou calçando, se calçou, foi calçar a outra bota, a mesma coisa. Aí lágrimas correram pelos
pelo rosto, pela face daquele trabalhador. E os meninos ali, só olhando. E aí então aquele trabalhador calçou outra bota, olhou, não viu ninguém. Então ele fez uma prece. Ele fez uma prece, agradeceu a Deus e pediu que Deus abençoasse o anjo que teria feito essa verdadeira obra de salvamento. Salvamento por quê? A sua esposa, a esposa daquele trabalhador, ela estava irremediavelmente enferma. Ela estava nos últimos momentos da sua existência. E os filhos menores não tinham alimento nenhum dentro de casa. E ele então estava chorando de emoção e agradecimento. E ele pedia a Deus que abençoasse aqueles que tinham realizado aquilo, o anjo que teria feito que teria criado aquela situação. E aí então ele sai, e aí os dois meninos aparecem, saem do esconderijo, e o maior pergunta para o menor: gostou da brincadeira? E o menor estava também chorando de emoção. O que é isso? Isso é o que a gente pode vivenciar nos dias de hoje. A solidariedade. Atender aos necessitados, atender a todos indistintamente, em especial aos mais necessitados. Atender, buscando ajudar, buscando minorar as dificuldades, buscando solucionar, ou pelo menos ajudar a solucionar as aflições que nós estamos assistindo no nosso dia a dia. Tudo isso é a solidariedade, que nos conduz àquela virtude, 893 do Livro dos Espíritos. E isso nós podemos alcançar com um pouquinho só de maior boa vontade da nossa parte. É este mundo que se avizinha, é essa situação que nós estamos começando a vivenciar nos dias de hoje. Na realidade, essa transição já iniciou há algum tempo. Hoje nós estamos assistindo a esses resultados. Tenhamos isso em mente. Que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.